E era um sonho meu dar uma aula de pose para ela, tá? Olha a gota. Isso que a gente chama de gota é a parte caudal. Por que não pegar uma visão técnica de um dos melhores e aprender com ele, aprender esse olhar clínico? Tá, mas assim, ó, vamos colocar o salto só para ver se você consegue fazer essa transferência do peso ali sem... Vamos colocar? Não sei se eu vou conseguir, gente. Vamos ver. Vamos descobrir. Pessoal, acabamos de chegar aqui na Academia Overall, tá garoando, por isso que eu tô assim. Mas hoje não é pra treino. Fica comigo. Hoje o dia vai ser diferente por aqui. Nós não vamos treinar. E o meu moletom já fala um pouquinho sobre o que nós vamos fazer. Hoje tá tendo campeonato aqui na cidade, então tá cheio de atleta. E também tá relacionado com o que nós vamos fazer aqui. Pessoal, hoje nós estamos em um dia diferente por aqui. Eu estou tendo a honra de aprender com os melhores professores do mundo de aula de poses, que é o Pajé. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, estou muito feliz por estar aqui. Eu admiro muito o trabalho dela e admiro muito ela também como pessoa, como profissional e como atleta, né? Eu via sempre ela treinando, eu falava assim, cara, um dia eu vou chegar para ela e vou falar assim, você tem que competir, está pronta. E era um sonho meu dar uma aula de pose para ela, ver como é que o físico dela respondia e agora com vocês aqui para a gente passar alguma coisa de conteúdo, de informação. E aí eu também, o que eu quero trazer para vocês é, quem já passou por uma consulta comigo sabe o quanto ela é rica de informações e detalhes. E eu sempre estou pensando o que eu posso melhorar ainda mais. Eu pensei, por que não pegar uma visão técnica de um dos melhores e aprender com ele, aprender esse olhar clínico, incluir isso nas minhas avaliações, nas minhas consultas avaliativas. E ele me sugeriu ter a experiência de viver isso na pele, que é o que nós estamos fazendo hoje, e nós vamos dar toda a continuidade e mostrar tudo para vocês. Então hoje eu estou fazendo uma aula para entender uma pergunta bem assim que muitas pessoas às vezes nem pensam. É a categoria que escolhe o atleta ou é o shape, né, que escolhe a categoria, a genética que escolhe a categoria? Então hoje a gente está entendendo isso, eu estou vivendo na pele isso. Antes de tudo, ela vai passar pelo processo. Então o intuito é mostrar que ela está praticamente pronta para subir no palco. Se ela quisesse, ela poderia, aí vai com ela, se ela vai decidir se ela vai competir ou não, tá? E eu quero mostrar, a gente quer mostrar para vocês quais são as etapas desse processo, né? Como que surge essa ideia de competição. Então a primeira coisa é, como ela falou, o enquadramento na categoria, né? Então assim, existem várias categorias. Existe, por exemplo, a Fit Model, que é uma categoria nova agora que surgiu, que as atletas elas treinam, fazem dieta, mas elas não são ainda tão definidas e tão trabalhadas como a biquíni. Aí a gente tem a biquíni, a categoria biquíni, então ela vai ter um tipo de silhueta que a gente vai mostrar para vocês. E aí depois a gente vai ter a categoria wellness, que é aquelas atletas com as coxas maiores, mais redondas, que surgiram lá como se fossem as madrinhas de bateria da escola de samba, né? Essa era a proposta inicial da wellness, aquele glúteo mais redondo, mais volumoso, aquela coxona mais grossa, etc. E aí a gente vai subindo, aí a gente tem a categoria figure, que já começa a atleta a ficar mais musculosa, mais definida. Fica mais um triângulo, isso, né? mais um triângulo. Aí a gente vai ter a categoria woman's physique, que é a categoria que elas já posam igual os homens, e a categoria ainda bodybuilding feminino, né? Então a swearing, né, ela é uma biquíni, vocês vão entender aqui por quê, né? E a biquíni, ela não é uma categoria mais tão simples, as pessoas, competem na biquíni, ela não é mais uma categoria de excesso. A categoria de excesso ficou sendo a Fit Model. Por que a biquíni não é mais uma categoria de excesso? Porque para a biquíni ser constituída vai uns bons anos de treino, né? E a gente vai mostrar para vocês aqui quais são os pontos da categoria biquíni. Vamos começar? Bora lá! Tá? Você vai ter a separação muscular, que é o que empurra essa pele. Então não adianta você ter pele fina se você não tem músculo que empurra. E não adianta você ter, então são as duas coisas. E nessa separação, tipo na biquíni, vamos lá, então o ombro, existem vários níveis de separação, né? Existe tipo o corpo que você consegue ver a fronteira entre um grupo e outro,
que seria tipo assim, aquele risquinho, aquele sombreado que faz, da mesma maneira que você vê os estados no mapa do Brasil, Paraná, Rio de Janeiro. Então também existe esse primeiro nível de definição, quando você consegue identificar cada grupo por essas estruturas, essas fronteiras que podem ser tipo cortes, podem ser tipo a pele que se adentra para dentro, né? Assim. Que são ali os sulcos abdominais, os sulcos da musculatura. Isso, então esse é o primeiro nível de definição. O segundo nível é quando, além de você identificar as fronteiras, você consegue ver tipo, a direção que as fibras correm. E o terceiro nível é quando você vê o espaço entre as fibras, que a biquíni não pode ter. Então, tipo, se a biquíni, ela vai até o nível 2. Quase um 2. Quase 2. Entendeu? Tipo assim, em alguns lugares, esse nível é até menos que o 1. Porque você não quer ver o contorno inteiro. Entendeu? Por exemplo, assim, na gota, você quer ver aquele sombreado do glúteo médio, que desce um pouquinho, mas ele não pode fechar como na wellness. Então, é uma definição 1, em alguns lugares não tanto. Sabe? Então, na quadríceps, é o que se faz, sim. Entendeu? Às vezes tira até a escada, qualquer coisa que tire. Então a gente termina, ó, com a coxa, tá em 58,5, a gente vai para 56, vou dar um exemplo, né? Teu quadril tá tanto, pode aumentar, pode diminuir, porque daí já vai entrar no termo, que também é muito legal, que é o quê? Que é a hipertrofia regional. Porque assim, ó, quem pensa, que dá para qualquer pessoa também fazer, não precisa ser o que quer competir, mas na maior parte das vezes, quando você chega numa academia, ou você vai pegar um treino, a pessoa pega um treino para você, beleza, tem 2 para quadríceps, 3 para glúteo, só que não leva em consideração o formato. Então, às vezes, a pessoa ela já tem uma coxa maior do glúteo, entendeu? Então, isso faz com que você pensando em frame, pensando em silhueta, faz com que o treino ele saia meio fora da casinha. Então, tem coisa que você não treina, tem coisa que você treina muito, tipo, pensando naquela silhueta, né? Então aí você tem uma ideia do que eu quero fazer, tanto, tipo, teu percentual de gordura, tipo, tua dobra abdominal tá nesse momento, sei lá, 9,5, não sei que tu é menos. Tipo, elas vão competir com quanto? 3,5, 4, entendeu? Então a gente consegue ter, digamos, perímetros e dobras e dizer assim, ó, vamos perseguir isso aqui, a hora que a gente chegar nisso aqui, a gente sabe que a gente tá pronto para competir. Lógico, a ideia não é complicar tanto, mas a ideia seria o quê? Funciona, tipo assim, a escolha da categoria, tipo, a preparação, tipo, o planejamento, né, o dia D, então o que a gente chama, tipo, de off, seria um período de construção, quando você já tem toda essa proporção, esse volume, e aí você chega naquele ponto e fala, beleza, agora é só definir, né? E antes você tinha uma abordagem que não, off é crescer, vou crescer para depois secar. Hoje a gente já sabe que é melhor você crescer seco. Então, assim, tem como você controlar essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, você dá um pouco, digamos, você dá glicogênio pro músculo, a hora que começa a pele a sobrar, você segura um pouco. Então você faz flutuações na semana, da mesma maneira quando você entra no período de pontos, te começa a ficar um pouco flat, que o treinador provavelmente vai te dar um refeed. Então hoje não é mais aquela coisa agora tem off e daqui a pouco tá secando. Né? Hoje, tipo, a ideia é que o off seja de qualidade. Por quê? Porque você quer tirar a camiseta, você quer mostrar... Você não quer ficar aquele off, você não sai pra lugar nenhum, tá sentindo mal e depois você secar. Principalmente a categoria biquíni, a ideia é que ela seja isso o ano inteiro. Né? Inclusive, tipo, as biquínis que ganham Olímpia, elas fecham um contrato com as revistas para ir alimentando essas mídias, essas publicações e tal. E se a menina não tá no shape, tipo, não adianta. Ah, é você aquela? Nossa, não acredito. Nem parece a mesma. Nem parece a mesma. Então os árbitros, eles querem ao máximo, tipo, por isso que, para você ganhar uma tarde, não basta se chegar bem no campeonato. Por isso que fala assim, você tem que ser vista. Esse ser vista, na verdade, é para você dar uma segurança pro árbitro de entender que o que ele tá vendo ali não é uma situação pontual, que está desidratada, mas que você é consistente assim, para ele poder te dar um placard na mão e você poder representar as campanhas. Então é mais ou menos essa ideia. Assim, por isso até que o sistema de classificação do Olímpia hoje, tipo, não basta você ganhar você tem que ir pontuando, porque eles querem uma regularidade. Começou a acontecer isso. As meninas que ganhavam, eles estavam precisando delas em outros momentos e elas não estavam caracterizadas. Então assim, eu acho que assim, esse primeiro vídeo podia ser essa troca de ideia, essa conversação. E aí a gente começa, tipo, beleza, no trabalho em pose propriamente dito. No trabalho em pose propriamente dito, então quais são as etapas? Então o primeiro é a gente trabalhar a geometria da pose, geometria das poses, que é o quê? As poses estacionárias, as poses paradas, que é o mais importante. Tá? Lógico que desfile e transições é importante, mas se você for assistir um campeonato, que você já viu, o campeonato amador, cara, a mina entra, frente, costa, tchau. E sai correndo. Sai correndo. Então, lógico que a gente vê as prós, a gente vê tudo aquilo, mas no amador, tipo, é muito mais pose parada. Então, a primeira ideia da primeira aula é regular as poses paradas, né? Quanto que você vai girar,
quando você vai ficar de lado, daí a gente vai explicando, né? Você no espelho, olha aqui, ó, o que o árbitro quer ver? Então a cintura tem que ser fina, a linha da clavicular, existe esse arco costal, tem a parte superior desse arco que vem do dorsal e cai lá no ombro. Aí existe a parte inferior, que é o glúteo. O glúteo tem que fechar o meio círculo do glúteo, ser bem claro onde termina o glúteo, começa o posterior. Então a atleta tem que permanecer de lado, se ela girar muito a cintura engrossa, se ela girar muito o glúteo esconde, mas ao mesmo tempo, mesmo ela lateralmente, ela tem que conseguir encaixar o dorsal e empurrar isso para o lado para aparecer essa parte de cima. Então por isso que o trabalho de mobilidade também é importante. Então aí, por exemplo, quando a atleta ela tem essa parte de baixo, mas não aparece a parte de cima, sinal que ela precisa treinar mais superior, entendeu? Né? Se ela tem essa parte de cima e parte de baixo que é para cá, sinal que ela precisa de mais inferior. Então assim, então a pose ela também serve como uma avaliação para você ver o que falta na pessoa. Então mesmo que a pessoa está longe da competição, você mostra a pose para ela e você espera que saia uma silhueta daquela pose. Aí o que aconteceu? Está muito grossa a perna, vamos girar um pouco para esconder, vamos esconder, entendeu? Então assim, então nessa primeira aula a gente ia enquadrar as poses, que seriam as poses, né, a pose As frente e costas, estática, né? Aí a pose costas, mostrar ali o glúteo, mostrar tipo o que tem que aparecer, mostrar também que tem que ser uma linha reta. Só que acontece, para o glúteo aparecer, você precisa fazer uma leve abdução, girar os teus dedos e a ponta do pé para fora, para ativar o glúteo. Só que quando a tua perna é muito grossa, quando você fez isso, ela engrossou. Entendeu? Então a gente tem que ir regulando assim, aí mostra para cada pessoa uma pessoa. Então só isso tipo, seria já mais um vídeo nessa pose estática. E aí eu falo assim, ó, não vamos começar ainda a pensar tanto em caminhada, transição, até você dominar as poses estáticas. A hora que você já começou a dominar as poses estáticas, aí a gente tem mais uma aula, daí a gente começa a ir para as transições. Né? Tipo, como você vai sair de uma pose para ir para outra. Antes de pensar numa transição bonita, a gente não pode fazer uma transição feia, que é isso que o árbitro usa a transição. O árbitro usa a transição para, tipo, quando a atleta ela solta o abdômen, quando ela pega o frame, tipo, tá aqui na pose, faz assim para ir para outra pose, entende? Então, como você vai passar de uma pose para outra, né? Começa com as mãos e tal. E a terceira parte, aí é o desfile. Então, caminhada, quando você vai balançar o quadril, que você vai fazer com as mãos, quando você vai olhar para o altura que você vai estar no teu queixo, né? Assim, e aí a gente... É toda uma evolução, na verdade. É um cronograma de evolução. Aí a gente põe o play em tudo, entendeu? Então, você vai chegar, vai fazer até o ponto de coisas bem assim, para onde você vai olhar para a mão, o que você vai fazer, você vai sorrir a todo momento, você vai fechar a boca. É isso, né? O quanto vai parecer artificial ou não o teu sorriso. Lógico que o árbitro, que é a pessoa que está estreando, o árbitro sabe que ela não é uma atriz. Então ele dá para perceber que é um sorriso um pouco forçado, mas ele leva em consideração tipo, o esforço dela em fazer aquilo. Só que é lógico, quando você vai no nível maior, se você vê a Isa Piscine no primeiro Olímpia, tipo, como ela sorria, ainda dava para ver tipo, o nervosismo dela. Mas depois, cara, ela... né? Então assim, o que eu digo assim, que você estrear é um checklist de cor, de tinta, se vocês quiserem um dia a gente pode fazer um vídeo só da tinta, preparação de pele, né? Como que você vai fazer a esfoliação, qual é a ideia da pele, como vai preparar a pele, será que você vai fazer primeiro a make da cara ou depois o corpo, porque daí acontece, quem vai fazer a cara tem que ter falado bastante sobre isso, assim, não tem o que o fisiculturista vai fazer por você antes de você ter um shape digno de pôr um biquíni na praia, pronto, começa a partir daí, entende? Então eu vejo muito assim os meninos aqui, cara, não, porque pose, cara, tipo assim, mano, entende? E é dieta, é treino, assim, você chega num shape que provavelmente você não chegaria se você não tivesse feito isso. Porque você se posiciona. Porque quando a pessoa ela já tem esse lifestyle, ela já curte isso, muitas vezes metade do tempo ela é isso e a outra metade é uma pessoa normal. No sentido de que ela vai lá no aniversário da avó, não acredito que você não vai comer um pedacinho, mas pra que tudo isso? Você já é casada, o que ela quer, entendeu, sabe? Então, assim, quando você fala assim, vou competir, as pessoas, você se posiciona, as pessoas também começam a te dar mais espaço e começam a falar, que legal, você trouxe tua marmita, eu tinha que estar fazendo isso também. E você passa a ser meio que influenciador nesse sentido, sabe? Então, existe a trip competir. Da mesma maneira que, por exemplo, a corrida da São Silvestre. Tem gente que vem pra ganhar, pra ficar entre os 10, tem gente que vem pra terminar, tem gente que vem pra correr uma quadra, tá tudo certo, né? Então também é legal passar por uma trip.
né? Você competir, melhorar o teu corpo, tipo, ter um troféu ali na estante, se você é um nutricionista, se você é um médico, se você é o que quer que você seja, isso é uma experiência que você vai fazer bem pra você. Só que você tem que estar bem focado, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou só pra ver, não sei que não tô tão bem ainda. Na hora que você sobe lá, você tá de sunga, de biquíni, aquilo pode ser uma experiência traumática, muitas vezes isso torna. Sim. Então eu observo assim que poucas pessoas estão preparadas, assim, só vou fazer um teste. Não, a pessoa quer ganhar. Eu odeio essa frase. A pessoa quer ganhar. E o que eu defendo assim é que você tenha uma percepção que você está competitivo o suficiente para você chegar, no mínimo, eu penso assim, lógico, a gente quer ganhar, mas tá no primeiro chamado, aquelas 5 primeiras. Sim. Porque quem não tá ali, cara, não é nem visto, entende? Porque eu fiz culturismo, tipo, numa peneira fria, dura, assim. O promotor do evento, ele fala assim, venha brilhar no meu show. Só que se você não tá tão bem, cara, você nem é chamado pra posar. Você vê, por exemplo, assim, o último brasileiro, porque normalmente é assim, normalmente as pessoas entram e você tem um número de seguidores na pesagem. Então todo mundo apresentou, hoje é 2 poses, entrou 2 próximas pessoas. Então a hora que todo mundo entrou... Isso na pesagem já. Na pesagem eles dão um número. Aí na hora da competição, você tem 2 poses pra fazer, 10 segundinhos. Não dá pra se enrolar muito, se você começar a se enrolar já chamou outra pessoa. E é super chato. Então, todo mundo entra no palco, aí normalmente é 2 vezes que a pessoa compete. Tipo assim, vamos dizer que você chegou na pesagem, a terceira da fila, você pegou o número 3. Tem 15 atletas, entendeu? Então, todo mundo entrou, posou, então agora vamos chamar atleta de 1 a 5. Vem, pose frente, pose costas, frente, costas, muito obrigado. Depois vem da 6 a 10, tá? Depois da 11 a 15. Muito obrigado. Aí eles chamam os 5 melhores. Os 5 melhores eles ficam, vai pro O meio, resto já nem vem mais. O resto nem vem, entendeu? Mas nos campeonatos maiores não tá tendo nem essa primeira, já tá sendo direto os melhores. Depois o desfile, então você vê como é. Porque assim, antes tinha um circuito, por exemplo, você tinha que passar pelos estreantes, isso antes de 2018, que daí as 2 de FBB, você lembra, mais ou menos, né? Então você tinha que, por exemplo, você como brasileiro, você tinha que ir para o estadual. Primeiro você tinha que estrear, daí você... Vamos lá então? Vamos. Essa pergunta acho que vai dar pra... Ei, mas deixa eu só ver se a gente já tá aqui. Faz assim, fica de costas, puxa a tua bermuda um pouquinho para cima. Isso, vamos ver se aparece um pouquinho da gota. E agora empurra bem para trás, aquela coisa. Opa, olha, ó, apareceu. Tá vendo? É isso aqui que eu preciso mostrar, ó. Exatamente isso. Você filmou para ela ver? Isso aqui? Isso, exatamente. Ó. É isso aí. Tem um pingo aqui. Ó, mostra pra ela. Tem um pingo aqui. Ó. Eu dei uma olhadinha nisso. Olha. É exatamente a gota do biquíni. Ó, vai dar pra mostrar tudinho. Que não vem até o final, mas que ela não tem vem um até começo o final. aqui. Tipo assim, ó, a biquíni, ela tem o glúteo médio bem desenvolvido, essa parte alta aqui. E a gota dela é uma sombra que ela não fecha, igual a tua. A diferença da wellness é que a wellness ela tem uma gota mais alongada que fecha. E ela enche aqui o final da gota, né, da fibra caudal. Exato. Uhum. E aí Olha que eu tô da liberação. Só uma coisa da perna aqui, eu acho que foi mostrar. Bem isso, ó, perna reta, legal. O meu quadríceps ele não sai pra fora. Assim, se a gente quisesse que saísse, você tinha que ficar assim, ó, tipo quase fazendo um terra sumô, assim, agachamento sumô. Assim? Isso, bem girando bem ponto da joelha pra fora, ó, agora saiu, né? Então a gente regula isso. Com os pés. Com os Isso pés. não interfere no palco? Interfere, isso a gente não pode fazer a isso. pose do pé? Sim, Tá. por exemplo assim, ó, como a tua perna, ela tá estourando no tamanho da biquíni, entendeu? Você não pode crescer mais perna que isso, tá? Como ela tá estourando, então assim, você vai ter que posar com a perna bem reta, tá? Sim. Caso você fosse mesmo uma biquíni, mas que a perna fosse muito fina, aí a gente ia ter que girar e abduzir, tá? O que eu sinto é que a minha linha de cintura é mais larga. Porque eu não tenho também muito... Eu não tenho muita dorsal, né? Então aqui, ó, eu não acho que abre tanto. A biquíni abre mais, né? Na verdade... Aí eu assim, tentando fazer uma pose de foto pra você. Não, na verdade, é bom a gente testar até antes da gente fazer, ó. Fica de lado aqui, quero ver uma coisa, tá? E agora, o que se faz, ó? Essa perna você joga pra frente, isso. Você faz uma anteversão, empina um pouquinho o glúteo pra trás, tá? Grande erro é você sentar na pose, isso. Você Assim? não faz, isso, sentar de lado, ó. Quando você senta de lado aqui, cria aquela dobrinha aqui. Não.
E não, então você só vai, ó, empinar para trás o glúteo e tentar ficar tipo alongado assim para frente. Isso, exato, tá? E aí aqui, ó, aqui a cintura fica bem fina. Você é bem isso, aparece um lado da costela, não chega a aparecer o outro. Às vezes a menina gira muito, ó. Aí, Apareceu outro. Apareceu demais. Então você fica bem fina mesmo. E aqui que você vai tentar expandir o dorsal o máximo que você puder pra gente Então aqui criar... que eu não tenho. Mas ou você não tem, ou a gente não tá conseguindo saber fazer mostrar. Quer ver? Vamos ficar diferente aqui? Faz um, deixa eu ver aqui, ó, faz um, assim, ó. Deixa eu ver se você tem mais dorsal aqui. Agora vai ficando de lado, aqui, gira. Ó, você até tem mais. Mas é pequeno, né? Dá pra crescer aqui, mas ó, provavelmente a hora que você for baixar o braço, ó, você vai rodar o ombro pra frente, você vai esconder um pouco ele, até que não escondeu. Ó, agora você conseguiu fazer sair mais. Conseguiu fazer sair mais, tá? Ó, tá aqui ele, você tem. Só que é só, ó, relaxe, fique de frente aqui e agora expanda ele. Vem aqui por baixo assim e expanda, ó. Vixe, assim? É difícil fazer. Não, aqui você fez as tuas calma. Ela vem aqui, 1, 2, 3 e já. Aqui, ó. Ó, cuidado se está levantando o ombro, tá? Não é para levantar o ombro. Relaxe. Ó, você vai ganhar postura aqui. E agora ele é estranho, mas ele vem aqui por baixo, ó. Aí, ficou. Olha, apareceu. Ah, sim. Isso Mas aí. esse ombro fica assim? Esse braço? Não, mas isso aí você vai treinar, tem por que quê? fazer Porque isso a hora aqui que e você ainda for. ficar relaxada. Exatamente, porque ó, faz esse de novo, ó. Isso, ó, veja. Aí você ficaria de lado, isso, posaria, faz a pose e aqui você deixa o braço relaxado, ó. Isso. Ó, apareceu mais. Entendeu? Apareceu mais, né? Que esse aqui é o arco inferior e esse é o arco superior, ó. Agora apareceu mais. É isso, você tem que ficar colocando sempre o ombro para cima e para trás e sentindo o dorsal, ó. Parecendo que eu tô sem controle. Isso. Biquíni é só um lado, né? Só um lado. Deixa eu ver o outro lado. Não, Faz o outro lado eu não consigo nem encaixar direito. Quer ver? Esse eu tenho Ó, dificuldade. você encaixou, mas está rotacionando muito o quadril. Então, esse eu não consigo encaixar igual o outro. Deixa eu encaixar aqui. Ó, eu não consigo. Esse lado eu não Você consigo. tem menos mobilidade. Esse eu tenho bem menos mobilidade, ó. Esse eu não consigo. Mas quer ver, ó, vai pro lado certo de novo? Ó, Quer esse ver, é ó? o máximo que eu venho. Sim, mas quer ver, vai pro lado certo e vou te mostrar umas coisas, ó, de referência. Porque assim, da onde que vem o nome pose? Vem de foto, né? Muitas vezes eu pergunto para os atletas assim, qual foi a primeira vez que você ouviu esse termo pose? No campeonato? Eu falo, não, quando você era criança, fui tirar foto pro Natal. Então assim, pose, qual a característica de uma pose? Primeiro, ela só funciona para um observador, que no caso é o fotógrafo, que no caso vai ser o árbitro. Só que a diferença é a seguinte, quando eu sou fotógrafo, você está aqui. Então eu fico achando o teu melhor ângulo, eu, fotógrafo. Quando o árbitro é o fotógrafo, é você que tem que saber... Eu tenho que trazer o meu melhor ângulo para você. O árbitro está aqui e você tem que saber exatamente o que você quer que o árbitro veja. Então, se você está aqui, é diferente da pessoa estar aqui. Por isso que quando você vai tirar uma foto de um monte de gente de família, olha que louco, ou num curso lá, aqueles cursos de treinamento que você dá, tem um monte de gente que tem 3 celulares. Agora olha esse. Não é assim que a gente faz? Então vejam, uma diferencinha. E isso dá pra gente ver na academia. Olha quantas fotos você tira que você vai ver que uma ficou melhor que a outra, e uma foi na sequência da outra. Então a grande característica da pose, assim, é que ela só funciona para alguém. Então você tem que saber, então no caso, a gente está aqui, no caso o árbitro está lá, então você tem que saber, né, que o árbitro está aqui, então você, ó, ficou bem de ladinho, né? Então eu coloco às vezes o celular aqui, por quê? Porque o celular, tipo, ele tem que ficar reto aqui. Porque o árbitro... Se eu ficar assim, é porque tá torto. Se eu ficar Exato, assim. Isso, exatamente. Então, então o celular está reto aqui, porque acontece, ó, o árbitro ele vai acessar o contorno da forma. Então veja, ele vai ter esse meio círculo, que é essa bolinha do glúteo, e ele fecha bem certinho esse meio círculo e fecha aqui. Quando a atleta, às vezes tem atleta que tem essa parte de cima, mas essa parte inferior aqui não é bem definido isso aqui. Você sabe, você trabalha com isso. Às vezes emenda com o posterior.
Sim, é como se o glúteo Isso. falta inserção aqui, ou às né? vezes o próprio posterior é muito desenvolvido nessa parte proximal e acaba emendando. Então é muito importante para o árbitro, ele vem contornando, ele conseguir fechar essa bolinha. Isso que, cara, é o mais importante para o árbitro. Então veja, então se ele tá lá e você fosse posar e você girou muito, ó, você Já escondeu, não fez, já escondi. Além disso aqui, quer ver, ó, Girou coloca pra as duas, quer ver, ó, coloca os dois pés assim, joga para trás as pernas, faz uma extensão mesmo, pode deixar bem retinho, perna. Isso, fica aqui retinho mesmo, isso. Ah, tá. Aí, agora faz um vácuo lá. Agora que você conseguir, isso. Olha aqui, ó, um celular escondeu tua cintura. Agora tenta entrar na pose, faz essa perna avançar um pouco, isso, aí, baixa o braço. Então veja, ó, você tem que manter, por isso que eu falo, você tem que manter aqui, não girar muito, porque olha o que acontece se você começar a girar mais, ó. Não, o celular não esconde mais. Alargou, tem que então, continuar isso aqui. Tem que continuar isso aqui. Então, muitas vezes a pessoa não entende assim, mas que diferença vai fazer eu girar um pouquinho, mas da perspectiva do árbitro, isso muda muito esse posicionamento. Então, até um jeito de entrar nessa pose, como que eu ensino essa pose? Eu ensino exatamente assim, ó, a pessoa fica reta, joga os dois pés para trás aqui, empina um pouco o glúteo, joga as duas mãos para frente. Então, assim, aqui eu faço para identificar, tipo, a silhueta da pessoa, né? Porque, então, quando você colocou os dois pés para trás, empinou o glúteo, tá? Só que veja, ó, essa empinada do glúteo, ela não vai fazer o teu tronco vir para frente. Na verdade, ó, o teu tronco ele tá aqui no mesmo lugar, mas como o glúteo empinou, então naturalmente o tronco vem um pouco para frente. Mas é diferente de você pensar no tronco, entendeu? Então a ideia seria, até quando você for posar, você vai estar andando com o teu ombro aqui, e a hora que você vai, ó, você encaixa o glúteo e o ombro ele continua alto. É pouca coisa que você, digamos, se inclina. E essa inclinação, ela é por consequência que o glúteo foi para trás, ó. Exato. Não, você não precisa pensar nessa inclinação. Tá? Então faz aquilo de novo. Isso. Então lembrando, ó, o freio. De novo, ó, o celular escondeu a cintura, tipo o glúteo aqui. Beleza. Aí o que você vai fazer? Aí o próximo passo é você fazer essa perna ir para frente, que para você é super simples, tá? Só que daí com o salto não é tão simples assim. Que é super simples no sentido do quê? Porque o salto tem que ser equilibrado. Porque o problema é assim, ó, a ideia é que você consiga aguentar todo o teu peso nessa perna. Para essa perna aqui, ó, tá vendo que ela tá bem soltinha, ó? Ela tem que ficar bem soltinha, por quê? Porque esse teu joelho flexionado, ele vai ser igual a flexão desse braço lá, ó, daí vai ser um triângulo aqui, isso. Então é o mesmo triângulo que vai fazer aqui, é o mesmo triângulo que vai fazer aqui, tá? Só que a ideia é você nisso, né? Então veja, você soltou todo o peso aqui, você não pode fazer isso aqui. Posso quebrar o quadril? Não, porque se você quebrar o quadril, vai fazer uma pelezinha que você até nem tem, mas vai encurtar o teu tronco, entendeu? Então o árbitro também ele tá vendo a proporção. O que é a proporção? Além de tudo isso que eu falei do contorno, existe tipo assim, ó, o tamanho, então vou fazer um risco aqui, ó, existe o tamanho do teu tronco, existe o tamanho, desculpe, da tua perna, e existe o tamanho aqui do teu tronco, ó, aqui. Pensa que você já vai ter o salto que vai aumentar a tua perna. Sim. Então, se você fizer isso aqui, teu tronco vai ficar muito mais curto. Isso, vai ficar muito... E eles querem o tronco alongado, longilíneo, exato. E você pode ver que tem um monte de atleta que faz isso. Faz isso aqui. Então você nunca vai sentar pro lado, né? Você sempre vai colocar só para trás. Isso. E aí acontece. Aí essa hora que você tá aqui, ainda reta para mim, ó, fique reta, está aqui. Essa hora você já tem que expandir o dorsal. Porque daí você vai trazer ele expandido para trás, ó. Isso. Lógico que tudo isso a gente vai tentar fazer de um jeito bem suave, tá? E aí você solta essa mão. Essa mão ela fica bem solta, tipo, ó, bem reto o braço aqui, tá? Ou pode mais relaxado ainda. Isso, ó, você tem que deixar aqui, ó, você tem que deixar o teu ombro bem encaixado, o teu dorsal também, e a tua mão soltinha, tá? Soltinha. Isso. Caso a gente visse, por exemplo, que você não tivesse mobilidade e você escondesse teu glúteo, a gente ainda podia abrir aqui, ó. Isso. Ó, ficou super bonita a pose. Essa aqui é a pose da biquíni. E aqui, amigo, ó, tenta não mexer no resto. E aqui, você vai tentar, ó, empurrar mais isso, porque daí a gente vai criar essa linha aqui, ó. Tá vendo? Essa linha, junto com essa linha e essa linha aqui que fazem um frame. Legal, né?
Ô, rato, cansa, hein? Então, mas é uma coisa tem que ser, para você ficou bem simples. O fundamento da categoria, ela começa pelo que a gente chama de frame ou silhueta, que é aquele desenho que o corpo da pessoa vai ter, tá? Então, vou pedir para você ficar aqui de frente, Sueli, aqui, isso, tá? Isso, fica aqui de frente. Isso. Aí, tá. Então, primeira coisa, pessoal, a gente vai falar primeiro do contorno externo, ó. Isso aqui a gente chama de silhueta, tá? Isso aqui a gente chama de silhueta. Então, a silhueta, ela é o quê? Então, eu vou ter a relação, o tamanho da cintura e o tamanho do quadril. Então, vejam que são 2 pontos, tá? A cintura, lógico, isso aqui a gente vai sempre transformar numa métrica, mas a gente vai ter o tamanho da cintura, o tamanho do quadril. Aqui ela tá reta, mas é lógico que depois, na hora das poses, a gente consegue potencializar, mas isso quer ver, joga bem para trás do quadril, ó. Isso, e tenta ficar com o tronco. Olha o quanto que você, olha o que mudou aqui, ó. Olha o que é. Isso aí até é dica para quem for tirar uma foto na academia, na frente do espelho. Então, olha o quanto que eu consigo deixar esses pontos aqui, isso pelo simples fato dela jogar bem o quadril para trás, ó, olha o quanto que eu consigo mexer nesses pontos. E agora joga o quadril para frente de novo. Ó, se bem que ela é tão, né, ela tem uma medida tão boa que isso não dá nem tanta diferença. Mas então, vamos lá. Então a silhueta da biquíni, eu vou ter a cintura, medida do quadril, aí aqui a gente vai ter as coxas, tá? Então assim, a biquíni, qual que é a característica principal da biquíni? A perna, ó, ela é reta. Reta que eu digo que ela não pode ter aquele arredondamento que é característico da wellness. Então vejam, lógico que a gente consegue perceber aqui que ela tem o quadríceps dela, mas não sai tanto para fora. Se eu quiser, é por isso que eu falei para ela, até na categoria biquíni, ela não pode treinar mais quadríceps, porque já está estourando um pouquinho. Essa pose de frente, tipo, ela nem existe, mas caso ela existisse, eu ia pedir até para você girar o teu joelho mais para dentro, ó. Isso, ó. Viram que quando eu consigo, ó, dependendo do posicionamento que eu tenho aqui nos joelhos, eu consigo mexer nesse contorno. E se eu quisesse deixar mais redondo ainda, você giraria bem para fora. Ó, olha como eu consegui, tá? Então é para isso que serve a pose, pessoal. Cada categoria tem é o frame, uma silhueta, é como se fosse uma figurinha que a atleta tem que conseguir montar. Primeiramente a gente está falando do contorno. E a biquíni, deixa reto de novo, normal, né? E a biquíni, a característica da perna da biquíni é que tem que ser reto aqui, tá? E aí a parte de cima, né? Então ela tem aqui os ombros da biquíni tem que ser bem trabalhados. Então veja que a gente consegue ver aqui o capacetinho dela, né? Então veja bem, se eu olhar o contorno eu vejo que tá aqui tá o ombro, faz uma bolinha, e aqui tá o braço. E aí também a gente tem o dorsal dela, que eu ensinei ela a expandir o dorsal agora há pouco. Esse foi o mais difícil. Esse foi o mais difícil. Peraí. Ó, 2, 3 e... Não, aqui, calma. Ó, coloca o ombro no lugar. E agora vem... Isso, vamos ver se saiu. Deixa eu ver. Opa, saiu. Aqui, ó. Saiu. Olha o que faz aqui, pessoal, a diferença. Então, automaticamente, isso faz com que a cintura dela fique mais fina. E a gente vai usar isso aqui na hora da pose, tá? Então, vamos lá. Recapitulando. A biquíni, primeiro falando do contorno. É aquela atleta que tem a cintura fina, tem as pernas bem trabalhadas, porém elas ficam retas, e dorsal e ombro bem trabalhados, tá? Então, isso primeiro eu estou falando no nível de contorno de silhueta. Agora, vejam que dentro desse contorno, a gente tem a definição, que é a profundidade. Então, a biquíni, ela tem que ter uma definição que é uma leve separação muscular. Vejam, então, a separação muscular é que permite que eu veja a fronteira dos músculos. Vejam, eu vejo aqui, ó, o reto femoral, eu vejo aqui o vasto medial, então você consegue ver aqui esses cortezinhos, que são esses afundados, esses sulcos aqui, que eles mostram onde está cada grupo. A biquíni tem que ser essa definição mesmo, tipo uma nem mais leve, nem menos. nem mais nem menos, tá? Quando começa a ficar muito fundo esses cortes, ou quando começa a aparecer as fibras, aí é porque passou, tá? Na parte do abdômen dela, mostra um pouquinho aqui. Aqui, então veja, como a gente consegue perceber, a biquíni, né, é muito importante assim ela ter essa parte, tipo, que é essa parte assim vertical. Essa parte vertical, ela é até mais importante que essa parte aqui dos gomos. Na verdade, quando ela for posar, nem é bom que pareça tanto essa parte aqui dos gomos, mas ela tem, né? Fique de ladinho, ó, isso. Então veja, quando se alonga um pouco assim, isso. Então veja, ó, quando ela for posar,
Acho que daqui vai dar para ver um pouco melhor. Aqui, ó. Então, ó, quando ela for posar, vejam que aí, ó, eu vou ter essa linha vertical e essa outra linha. Essas duas linhas aqui são muito importantes, tá? Essa linha aqui que desce do transverso. Então, dá para perceber aqui que ela consegue ativar muito essa parte inferior aqui. E isso é uma característica, assim, bem difícil. Principalmente para as meninas que treinam pesado. E também usam shorts e calça muito de cos alto, porque daí acaba elas achando que não precisa usar essa musculatura e acaba sempre ficando aquela bolinha. Podem ver, toda menina que treina pesado acaba desenvolvendo, infelizmente, essa bolinha. Por quê? Porque elas não têm esse controle de respirar por baixo, ó, que ela faz. Ó, ela suga, faz assim, ó, olha que ela suga, olha os transversos dela aqui, como vão puxando. Então isso é um controle bem difícil de ter. Mas a gente pode passar isso para uma próxima vez. Tá? Então, assim, e também aqui o ombro, né? Vejam, a gente também vai ter a definição aqui do ombro, ó, parece até umas fibrinhas, onde eu consigo perceber onde é que está o ombro e onde é que está o bíceps, tá? Muito bom. Lógico que a gente vai mostrar daqui a pouco as poses para você, mas assim, primeira coisa, eu vou enquadrar uma pessoa na categoria e eu vou fazer isso, tá? Eu vou colocar a pessoa aqui na frente e vou ver justamente isso. As pernas, lógico que elas não podem ser muito finas. Se ela for muito fina, vai ter que trabalhar mais. Se a perna for muito grande, também não vai dar certo. Então você vai enquadrando. Qual que seria a diferença da wellness? Um dia a gente pode trazer uma wellness aqui para mostrar, tá? Mas a wellness, você tem mais ou menos ideia quanto você tem de circunferência de coxa ou não? Não lembro. Não tem problema, tá? Mas a wellness, ela já teria aqui uma perna um pouquinho mais arredondada aqui, tá? Ela vem mais, ela explode mais o vaso lateral para fora, né? Isso, tá? Agora vamos ficar de lado. De ladinho, isso. Então, ainda mostrando a silhueta. Isso, fica bem de ladinho, tá? Coloca as duas mãos para frente. Então, aqui, pessoal, essa mesma visão, né? De lado, ó, cintura fina. E aí, aqui que é o importante, ó. Aqui, isso aqui é o que mais manda. Tipo, a curvinha do glúteo, tá? Então, a curvinha do glúteo, podem perceber, é um meio círculo que começa aqui nessa parte alta, que é o glúteo médio, e faz essa bolinha completa e ela fecha aqui na parte de baixo, tá? E essa parte de baixo aqui, podem ver, a bolinha fecha e começa o posterior. Tem muitas atletas, muitas pessoas, que elas não têm essa continuidade aqui, que a hora que chega aqui fica meio reto. Que essa parte ou ela não é trabalhada, ou ela tem algum acúmulo de gordura, ou às vezes até pode ser que a atleta ela acha que ela está treinando corretamente essa parte aqui, mas ela está trabalhando muito posterior. E o posterior ele faz uma barrigada, ele cresce muito para cá, ó, ele faz emenda. Vocês devem já ter visto muitas pessoas assim que o glúteo é bonito, mas ele parece um pernilzão só, ele não faz essa... Então esse meio círculo aqui é uma das coisas assim, mais importantes que tem na silhueta tanto da biquíni quanto da wellness, tá? Então é assim que a gente vai fazer para identificar. Inclusive na hora de passar um treino, você vai pedir para a pessoa ficar assim e você vai entender. Se a pessoa, por exemplo, ela tem lá a parte de cima da bolinha e a parte de baixo da bolinha não está bem desenvolvida, então a gente vai pensar que tipo de exercício que vai trabalhar ali, que é o búlgaro, né? Sempre na fase que o glúteo está mais alongado, lá embaixo, fazer aquele movimento com bem, tipo assim, lento. A maioria das pessoas dão muito impulso. Quando você dá muito impulso, você passa batido isso aqui. Enfim, e pode ser o contrário também. Pode ser que a pessoa tenha essa parte aqui, mas não tenha a parte do glúteo médio, a parte alta. Aí você vai pensar lá numa abdutora, nos graus lá, na extensão de quadril no cabo. Então, assim, você entender disso e olhar a silhueta vai te permitir entender o que precisa ser mais trabalhado. Naquela hora que ela ficou de frente, por exemplo, se o dorsal dela não saísse, ela ia ter que trabalhar mais dorsal, ia ter que trabalhar mais ombro, tá? E da mesma maneira, vejam, a perna dela, ó, ela tá reta, faz aqui o formato meio curvo da perna, mas não é tão grande. Vocês vão perceber que a perna da wellness ela já sai bem mais aqui. E mesma maneira o posterior. Então tem que ter um equilíbrio entre o tamanho do glúteo, ele tem que ser sempre mais desenvolvido do que o posterior. Daí fica bom. Lógico que se a menina não tiver nada de posterior, vai ficar estranho. Mas se ela tiver um posterior muito grande, também não vai ficar legal. E agora de costas. Isso, afasta um pouquinho as pernas. Deixa os joelhos bem retos assim aqui. Isso. E aqui, pessoal, aqui, que daí eu tive certeza o dia que eu vi ela aqui que ela seria mesmo uma biquíni. Então, de novo, vamos lá, ó. Perna reta, tá? E aqui, pessoal, então, lembrem, primeiro eu tô falando do contorno e agora eu tô falando da profundidade. Olha a gota dela aqui, tá?
tá? Olha a gota. Isso que a gente chama de gota é a parte caudal, aonde o glúteo ele encontra aqui com o posterior. E na biquíni, o glúteo, essa gota, ela tem que ser esse sombreado mesmo aqui. Percebam que existe uma sombra que desce aqui do glúteo, mas que ela não desce tanto quanto na wellness e também ela não fecha tanto. Não pode ser muito marcado aqui. Tem que ser exatamente como está aqui, tá? Para ser a biquíni. Então, essa aqui é a profundidade. Então, aqui também, um jeito de ver se a atleta tem essa gota é você olhar ela fazendo um stiff, um RDL, né? Então, às vezes eu venho aqui, por exemplo, pego no quadril dela e empurro bem o joelho para trás, ó, empurra bem reto, bem retão, ó, como eu consigo ver todas as estruturas, né? Apareceu até mais aqui dos adutores, então aqui você consegue perceber tudo, pode voltar lá, tá? E da mesma maneira, vejam, cintura fina, tá? Olhem a lombar dela aqui, como a lombar dela desce, então esse sulco, esse risco que tem essa profundidade, vejam que ela entra para dentro, isso aqui mostra que ela treina pesado mesmo, que ela é digna de ter o glúteo que tem, e mais do que isso, essa lombar, essa árvore de Natal aqui, ela é responsável por segurar aquela gordura que a gente tem aqui, isso é muito louco, porque se a gente for pensar bem, fica diferente um pouco. Ó, vamos imaginar um esqueleto de um laboratório. A gente tem a costela que vem até aqui e o quadril começa aqui. Então a gente tem esse espaço vazio aqui. E quem que contém as vísceras, quem que contém a gordura interna? É os transversos aqui. Então veja, como se fosse uma cinta que ela tem, ó que durinho. E essa cinta, ela fica contendo essa gordura que está aqui. E muitas vezes a pessoa acha que ela tem gordura, mas na verdade ela não tem esse músculo. E aquela gordura de dentro vaza. Sabe aquela pessoa que você vê que é magra em tudo que é lugar, só que dá aquela vazada e ela não entende porque ela nunca perde isso aqui? Provavelmente é porque ela não tem essa musculatura. Então, na parte da frente, quem contém e segura essa gordura visceral são os transversos aqui, o oblíquo, e de costas, quem faz isso é essa parte da lombar aqui que desce e abraça esse flanco de gordura aqui. Então vocês vão perceber que a maioria das pessoas tem essa parte funda aqui até o meio, até aqui das costas. E daqui para cá é reto. E daí vocês vão perceber que daí vaza a gordura. Então você já sabe que a pessoa não faz esses exercícios de RDL, que usa essa parte de isometria. De costas ainda, né? E aqui, vejam, então da mesma maneira, ó, cintura e vejam como vai subindo. Tenta expandir agora o dorsal aqui, ó. Calma. Lembra, ó. Primeiro você coloca o ombro no lugar e agora vem. Isso, relaxa. É difícil fazer isso. Aí. Ó como ficou. Legal, né? Acho que ela nem ela sabe que tem isso aqui. Então, na hora que a gente for posar, ela vai ter que aprender a ficar assim. Só que é uma coisa muito difícil de fazer. Principalmente para mulher que não está acostumada. Porque a gente está tentando ativar o dorsal dela fora do contexto do treino. Então, é uma consciência. Pode ver que ela joga o ombro para frente. Daí que ela lembra o que ela tem que fazer. Tá? Então, essa é a silhueta da biquíni, pessoal. Esse é o frame da biquíni. Um dia a gente vai trazer uma wellness aqui para mostrar para vocês, mas eu acredito que a gente conseguiu resumir bem aí tudo que precisa. Bem legal, uma aula rica em detalhes e conhecimento, hein? Incrível. E a próxima aula a gente vai fazer aula de poses com biquíni. Ai. Nem colocamos salto hoje para fazer. Mas dá pra, mas vamos. Porque tem o salto também que você falou, né? Tá, mas assim, ó, vamos colocar o salto só para ver se você consegue fazer essa transferência de peso ali sem. Vamos colocar? Não sei se eu vou conseguir, gente. Vamos ver. Vamos descobrir. Pô, cara, não tem como ter um abdômen desse. Não tem como. Não existe, né? Você consegue perceber. Eu falo, eu uso o meu lifestyle para vender meu trabalho. Não, e é bem isso, né? Tipo, digamos, a correção, é o detalhe, né? Tipo, é a ativação, porque assim, essas partes ali que a gente mostra, principalmente essa parte inferior ali, cara, nada é garantido, você pode treinar, você pode... Então, tem muitas coisas que estão envolvidas ali, é tipo a própria biomecânica, entende? Então, tem pessoas que, geralmente, quem tem um glúteo médio mais avantajado, não tem a parte de baixo, se você for perceber. Sim. Porque essa parte, ela já rouba a ação da de baixo. Quem tem a parte de baixo não tem a parte de cima. Então, assim, é a mesma coisa que você falar assim para um homem. Tipo, eu preciso fazer mais um exercício que pegue pico de bíceps. Não tem. Bem na real, a ciência, ela não endossa dizer que o glúteo trabalha diferente. Então, a gente tem uma certa percepção que mexer em ângulos, em cadência, em velocidade muda. Mas nada é garantido. E tem algumas pessoas que podem fazer
todo o trabalho do treinamento ali focado para aquele grupo muscular, mas às vezes ela, da parte neural, ela não consegue ativar aquela musculatura. Até tem estudos sobre isso também, assim, sabe? É muito louco, assim. Porque o corpo ele é feito para, tipo, emendar as coisas, né? Então, assim, e principalmente na cadeia posterior. Então, quando você está juntando alguma coisa, cara, você está tendo participação do posterior, do glúteo, da lombar, e inclusive até da parte de baixo da panturrilha. Então, é muito difícil, assim, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer um salto. Pior, tá? E meu salto tá grande ainda. Agora estamos de salto, tá? Esse teu salto é o quê? Um 11? Eu acho que ele é um 15. Ele tá grande, agora que eu vi que ele tá grande. Tá, tudo bem. Então, agora ela tá de salto, tá? Então, aqui a gente vai dar uma prévia do que vai ser a nossa próxima aula, que é no encaixe das poses. Então, a biquíni ela tem 2 poses, que é uma pose de frente e a pose de costas. Só que a pose de frente ela é praticamente de lado. Porque para os árbitros, se você está olhando para os árbitros, face to front, né? To judges, tipo, olhando para os árbitros, é considerada uma pose de frente. Porém, a atleta ela fica praticamente de lado. Ó, então ela ficou de lado, fica bem de ladinho. Vamos começar do zero, tá? Aqui. Olha lá, isso. Os pezinhos juntos. Joelho para trás, isso, empinou o glúteo lá, colocou a mão para frente, isso. Aí, ó, veja que por mais que você tá com o glúteo empinado e a lombar tá aqui, veja que a parte de cima tenta voltar, entendeu? Isso, aí. Agora o que você vai fazer? Agora você vai projetar essa perna para frente sem jogar pro lado do quadril. Isso, só que ó, tenta ficar bem na pontinha do pé. Quanto mais na pontinha do pé aqui, ó, você ficar, isso, mais o teu joelho vai ficar aqui, que depois vai conectar com esse ombro aqui que você vai empurrar pra cá. Isso, esse braço aqui bem relaxado, dorsal expandido. E esse braço aqui bem relaxado, solta, isso. Ó, um pouquinho ainda mais aqui, ó, isso. Aí, parte de cima. Ó, e aqui está a nossa biquíni. Joelho um pouquinho mais reto. E estendido mesmo. E aí, veja que já dificultou um pouquinho com o salto, né? Mas você está conseguindo se equilibrar bem. Porque a ideia é ela jogar todo o peso aqui nessa perna. E essa perna aqui, ela é só um suporte. É só um suporte. Você só usa a pontinha desse pé para te ajudar a voltar para trás enquanto você continua empinando, né? Então essa nossa, lembra de empurrar bem esse lado, tá? Então aqui, ó, a silhueta da pose da biquíni, tá? Então aqui, vamos lá, essa parte eu acho que eu não expliquei ainda. Então a cintura, ela tem que permanecer bem fina, aparece um lado da costela dela, mas não chega a aparecer o outro, né? Então veja, aparece um lado da costela dela e um pouquinho do outro lado, e ela vai tentar criar, assim, essa expansão de dorsais aqui, que é o que a gente chama do arco superior, que é do arco costal. Relaxa esse braço, isso. Ó, então eu tenho um C, eu tenho uma curva aqui, ó. Eu tenho esse arco que sobe aqui em cima das costas e que conecta aqui no ombro, e eu tenho o arco inferior que eu já expliquei para vocês. Então tem que fazer esse C aqui. A atleta tem que ter. Então, por exemplo, tem atletas que ela não tem essa parte de cima, então ela vai ter que treinar mais dorsal. Tem atleta que não tem essa parte, ela vai ter que treinar mais glúteo. E aí, esse braço aqui, você vai empurrar esse ombro, como se fosse dar uma ombrada em alguém lá, sem girar a cintura, ó, sem girar a cintura, isso, para eu ficar com essa linha do ombro aqui. É isso aí, agora pose costas, isso, afasta um pouquinho mais as pernas, isso, lembra, você pode até usar a tua mão para empurrar um pouco o teu quadril para trás, e você tenta olhar bem para cima, isso, empurra bem esse glúteo para sair essa gota, aê! Ó, essa é a projeção, é difícil, pessoal. A gente está sendo bem realista aqui. Essa projeção, só que você tem que voltar mais para cima. Relaxa a tua lombar para você voltar mais para cima. Aí, perfeito. Segura aí, muito bonito. Segura aí que eu até vou tirar uma foto aqui pra você ver. Depois. Eu sei que tá difícil, mas é isso que as atletas passam. Pode relaxar. Cansei. Olha. Jesus! Ah, temos uma gotinha. De salto é mais difícil mesmo. Difícil. Uhum. Mas assim, ó, mas foi bom que a gente fez primeiro sem salto, sabe por quê? Porque assim... Para entender os encaixes.
baixos. Tipo, é o salto que tem que se adaptar a você, e não o contrário. Tipo assim, na verdade, você já começou com o salto mais difícil, que é o salto que a parte da frente é mais alta, entendeu? Aquele salto que a frente ela é mais baixa, ela te dá Ela mais... é mais fácil de ficar na ponta do pé. É mais fácil de você dar um controle melhor, tá? Então ela fica mais fixa assim, tá? Mas a ideia de você fazer sem salto primeiro é justamente pra gente entender o teu frame e saber que, pô, deu certo. Se a gente colocar o salto e não ficou tão bom, aí a gente ou vai tentar se adaptar ao salto ou vai trocar de salto, entendeu? Né? Mas a ideia, lógico que é uma ilusão você treinar sem salto. Mas treinar sem salto te mostra como que você vai ficar com o salto. Então a ideia é que com o salto, pode ver, ó, sem salto você chega aqui numa boa, ó. Não é super fácil? Sim. Você viu? Muito. Então, a ideia é que com o salto fica a mesma coisa. Já escolhi o salto mais difícil, que é pra gente começar pelo mais difícil. Mas existem uns treinamentos, assim, que a gente vai começar a fazer, que é para você se equilibrar com o salto, que seria mais ou menos assim, ó, fica aqui do lado que você vai ter que fazer da pose, ó, fica do lado da pose, tira esse pé do chão bastante, assim, ó, isso, aí, ó, e tenta pegar lá em cima para você ficar bem alta, ó. Daí você vai se acostumar a você jogar todo o peso aqui. Agora você repousa bem levinho esse pé no chão, lá na pose, isso, e baixa o braço. Olha como até você fica mais... olha como você ficou mais... Olha, tá vendo como tem a cintura diminuiu? Porque assim, por mínimo que seja, existe uma leve... Tendência a dar. Por mínimo que seja, entendeu? Então assim, qual que é o lance? O lance é você imaginar isso. Nossa, um detalhe que ele fez já mudou. Isso. O lance é você imaginar o quê? Que você está se suspendendo, olha. Pensa nisso agora. Que você está se suspendendo e tirando o pé do chão. Isso, é isso. Muda tudo. Então você não vai pensar em sentar na perna, você vai pensar em tirar a outra do chão. É que as pessoas têm uma tendência a contrair para o glúteo ficar maior. Mas na realidade você estende... na verdade, veja, você tem que empinar ele para trás. Você não precisa muito, tá? Mas lógico, quem não tem essa parte vai ter que empinar mais. Só que não pro lado, é diferente. Tem que fazer mais flexão, né? Isso. Flexão de quadril. Só que o problema é que a flexão de quadril vai ter que jogar o teu tronco lá na frente. E aí você vai ter que dar um jeito de voltar. Não é tão fácil. Então, lógico, é aquela coisa, quanto mais a pessoa tem... Por isso que eu coloquei você, a hora que eu pus você ali do lado, eu falei, cara, vai dar super certo, né? Então, quanto mais shape você tem, menos artimanha na pose você precisa. Mais fácil fica na hora de fazer a pose. Isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês estão empolgados para ver os próximos passos, que a gente tem um cronograma bem longo pela frente, né? E assim, comentem aqui se vocês acham que realmente que eu deveria ter experiência em cima do palco. Então a gente começou hoje um pouquinho das poses. Próxima aula, próximo vídeo vai ter ela de biquíni e a gente vai bater mais nas poses. Daí a gente começa com as transições, caminhadas, sorrisos, olhares, mexidas no cabelo. E se tudo der certo, quem sabe até a gente faz uma simulação de pintar ela, né? Uau! Fazer como se fosse no dia da competição mesmo. E se todo mundo apoiar, ela sobe aos palcos. E agora é com vocês. Valeu, galera. Obrigada!